Todo mundo sabe que a amamentação é muito importante para a nutrição infantil, principalmente nos primeiros meses de vida. Mas é importante também dizer que o leite materno é responsável por prevenir problemas crônicos, como diabetes, obesidade, infecções e alergias. É sobre isso e muito mais que nós vamos conversar hoje no nosso Desenvolvendo com Afeto, que recebe a pediatra e mãe Bruna Benjamin. Seja bem-vinda. Obrigada por me receber. É sempre um prazer para mim falar sobre a amamentação, porque além de ser meu trabalho, ser uma grande incentivadora da amamentação, estudiosa da amamentação, como mãe do Gustavo e da Elisa, também fui nutriz, né? Também fui lactante, amamentei os dois. Então, para mim, assim, é maravilhoso poder estar aqui conversando sobre a amamentação. Nós estamos, inclusive, na Semana Mundial de Incentivo à Amamentação. O mês de agosto tem uma campanha que é o Agosto Dourado, porque o leite materno é considerado o ouro da alimentação infantil, não é isso? Perfeito, perfeito, exatamente. É um mês que a gente usa para falar bastante sobre os benefícios da amamentação, sobre as dificuldades também, por que não, né? E quando a gente está lá naquele começo da amamentação, que é um pouco mais complicado, é muito reconfortante saber que aquilo ali, que está tudo certo, que vai dar certo, que a gente tem uma rede que nos apoia, né? Que outras pessoas passam por situações semelhantes, então é bem interessante a gente falar sobre a amamentação de uma forma geral, né? Incentivar a amamentação. É porque é um momento que é um desafio tanto para o bebê quanto para a mamãe, principalmente Sim, a mamãe de primeira viagem. sim, é tudo muito novo, né? O bebê está chegando ao mundo, então tudo é novidade para o bebê. E para a mãe nem se fala, né? Quando o bebê nasce, é que nasce a mãe. Então, essa rede de apoio, tanto a rede de apoio familiar como a rede de apoio profissional, né? No caso do pediatra, especialista em amamentação, ajuda essa mãe, né? Esse binômio mamãe e bebê nesse início, que pode ser um pouquinho mais desafiador. Doutora, na hora do parto, aquele contato que a mãe já tem com o bebê, aquele ensaio da pega, já no hospital, tudo mais, tudo isso ajuda. Mas aí, de repente, a mãe se vê só ela e o bebê, o pai ou algum familiar, e fica, o que eu vou fazer agora? Isso. Eu que já passei por isso. Passou 2 vezes, né? 2 vezes, falo com propriedade. Esse contato inicial, ele é bem importante. A gente chama também de hora de ouro, né? Como agosto dourado, hora de ouro. Tudo na amamentação é ouro. A hora de ouro, ela é bem importante para iniciar esse vínculo, né? Mamãe e bebê, fazer aquele estímulo inicial. E o ideal é que seja realmente dentro da primeira hora de vida do bebê. Esse estímulo, ele ajuda na produção mesmo do leite materno, para sinalizar para o organismo de que o parto aconteceu e de que aquele bebê já está ali necessitando daquela nutrição. E esse segundo momento que você mencionou é o que eu falei sobre rede de apoio, um dos pilares mais importantes da amamentação. Um dos pilares, outro pilar da amamentação seria a ingestão adequada de líquidos, outro ingestão adequada de alimentos pela mãe, e esse terceiro é o acolhimento familiar. É a rede de apoio familiar. É aquela mãe ter com quem contar quando ela cansar, quando ela sucumbir, o marido está lá, o pai do bebê está lá, a mãe dela está lá, a família de uma forma geral, né? E eu, no meu papel de acolhimento também, enquanto pediatra, estou lá também, segurando a mão, né? Na medida do possível, a distância de uma ligação, e isso é bem importante também. A gente vinha conversando antes, eu achei interessante que você falou que o que lhe satisfaz é saber que você está mudando a vida de alguma forma das famílias. Eu digo as famílias porque quando nasce uma criança... Tá todo mundo envolvido, né? Isso. É verdade. Ana, assim, para mim, acho que é uma aptidão mesmo, assim, eu recebi uma ligação de uma mãe que está ali aflita, prestes a desistir da amamentação, e com conhecimento, com informação, com palavras, com conforto, com acolhimento, eu puder modificar aquela história, né? Aquilo ali que está acontecendo, aquele sentimento. No começo da ligação ela estava muito agoniada, né? Muito aperreada, e no final ela já está mais tranquila, né? O caminho já mudou, né? Isso aí é muito, muito, muito satisfatório para mim. Nossa, é uma das coisas assim que mais me realizam nessa profissão. É uma vocação mesmo, né? É verdade. Inclusive a página Pede Mamãe, eu estava dando uma olhada, e lá cheio de momentos reais da maternidade, porque a gente sabe que quem é mãe sabe que é maravilhoso, mas tem as dificuldades também, né? E já eu imagino que a amamentação, pelo menos para mim, foi um desafio muito grande. E existem alguns mitos que falam, se tiver a pega correta não vai ferir,
Mas mesmo com a pega correta, pode acontecer, não é, doutora? É um momento que é muito novo para todo mundo, né? Para a mãe, para o bebê. Então, muitas vezes, mesmo, né, tendo todo o conhecimento, tendo toda a teoria, né, tendo estudado antes, tendo se preparado, muitas vezes pode acontecer alguns desafios, né? E esse apoio, nesse momento, é essencial para que a amamentação consiga fluir, para conseguir dar certo, né? Existe alguma técnica que pode facilitar nessa questão, depois que a mãe já sabe a pega correta, mas alguma pomada é indicado ou é melhor deixar cicatrizar naturalmente O que o peito? mais ajuda, Ana, é a informação. Então, fazer uma consulta, por exemplo, que a gente chama de consulta pré-natal com pediatra, é bem legal, porque a gente já conversa sobre tudo isso, sobre todos os desafios que podem aparecer, e aí quando aparece, aí você já não fica tão assustada. Você já lembra, tá certo, ela falou sobre isso aqui. Eu lembro que os passos eram esses, a posição mais adequada do bebê era essa, a minha postura mais adequada era essa, eu tinha que ingerir tanto de líquido por dia, eu tinha que comer tantas refeições por dia. Então, quando a gente já conhece os desafios que vão nos aparecer, aí a gente já fica, né, normalmente mais tranquila. Até porque cada caso é um caso, cada Verdade. organismo é um organismo, cada bebê é um bebê. É verdade. A nossa equipe foi conhecer a rotina de algumas mães que estão nesse processo de amamentação do Hospital César Caos. Vamos conferir. A Aurilane acabou de dar à luz a gêmeos e os meninos estão internados no Hospital César Caos e precisam muito de leite materno. Com essa alta demanda, é inevitável que eles precisem de uma doação de leite. Para eles assim foi muito bom, porque o leite materno logo no começo já dá acho que a nutrição, a vitamina, tudo que ele precisa no começo para poder ganhar peso, para poder se alimentar direitinho. Com o objetivo de alertar para a importância da amamentação e do leite materno, a campanha Agosto Dourado chega a todo o Brasil neste mês. A âncora da campanha no Ceará é o Hospital César Caos, por meio da Semana Mundial de Amamentação, que acontece até o dia 7. O leite materno deve ser o único alimento da criança pelos primeiros 6 meses de vida. E o bebê deve se alimentar quantas vezes ele quiser. Ao contrário do que muitas mães pensam, isso não tem nada a ver com a qualidade do leite. E assim como os adultos, cada bebê tem um apetite diferente. O agosto é dourado porque o leite humano é considerado o ouro da alimentação infantil e a amamentação tem que ser um ato de amor e cuidado. Se você pode, doe leite materno. E o Banco de Leite do Hospital César Caos recebe essas doações e ainda vai recolher diretamente na sua casa para ajudar essas mães e, claro, os recém-nascidos. Basta ligar para o número 0800 286 5678. A ligação é gratuita. Qualquer mãe que esteja saudável, esteja amamentando seu filho, que mora aqui em Fortaleza, na região de Caucaia, nós temos um serviço de coleta domiciliar, onde o motorista vai pegar o leite na casa dessa mãe, diariamente, de segunda a sexta-feira. Então, é importante que essa mãe não perca nenhuma gotinha de leite, que esteja amamentando seu filho normalmente e que tenha o excesso de leite, que esteja ligando para a gente, doando esse leite para o Hospital César Caos. Doutora, como a gente viu, é um desafio, como a gente já vinha conversando. Quando que as mamães podem procurar um apoio profissional, quando realmente não conseguir? E assim, para a gente saber também, a amamentação, ela é possível para todas as mães ou tem algumas que realmente não vão conseguir? Vamos desmistificar um pouco isso. Pronto. A ajuda profissional, ela é sempre bem-vinda, né? Então, informação é sempre bem-vinda. Então, ainda quando estiver pensando em ser mãe ou quando estiver gestante, é bom se informar. Ler muito, mais do que fazer o enxoval, que é muito gostoso também, a gente sabe, né? Mas mais do que essa parte, né, do enxoval, das roupinhas e tudo, curtam essa parte também do se informar sobre a amamentação, a lactação, sobre a introdução alimentar que vem mais à frente, sobre a infância, a educação. Isso tudo também é um mundo que é muito gostoso da gente entender, para a gente saber o que vai vir à frente. Em relação à sua pergunta, né, sobre as possibilidades, as impossibilidades de amamentar, existe uma coisa que a gente chama de hipolactação, que é quando há uma produção mais baixa realmente por uma questão fisiológica, né?
do organismo, mas é muito rara, são muito raras as causas de hipolactação. Estão relacionadas geralmente a algumas disfunções hormonais, hipotireoidismo, ou algum procedimento de mama que tenha sido feito anteriormente, né, redução de mama, que tenha tirado glândula mamária realmente. Mas, assim, é bem difícil de acontecer. Normalmente, o que acontecem são os desafios mesmo que circundam aquele início da amamentação. O inesperado, né, quando a gente não está muito bem preparada, o inesperado ele pode assustar, pode nos frear, a gente achar que tem alguma coisa errada aqui naquele começo. Uma rede familiar que não esteja muito preparada, né? Às vezes é uma sogra, uma tia que diz, alimenta esse menino está com fome, né? Que você vinha me reportando ali antes da gente começar a gravação. Então, muitas vezes, na consulta que eu te falei, na consulta de pré-natal, eu peço para trazer a família, olha, traga todo mundo que você quiser, que for participar desse momento, você traz para se informar também, para se atualizar, porque muitas vezes aquela avó, que está virando avó agora, a última experiência que ela teve com a amamentação faz 30 anos, né? Então, muita coisa mudou de lá para cá. E às vezes a experiência não foi tão positiva, né? Não teve tanto apoio. Ela vai passar o que ela conseguir, mas nem sempre aquilo ali vai ajudar, né, naquele início de processo. E tem aquela cultura antiga de que tem que ser gordo, bebê tem que ser gordinho, bebê tem que ter dobrinha. Se perder o peso, é normal, inclusive, perder peso nos primeiros dias, né? Mas aí para alguns familiares, se ele perdeu muito peso, tem que complementar e muitas vezes não precisa complementar. Isso, por isso que o olhar da rede de apoio profissional é tão importante nesse momento. A experiência da rede de apoio profissional é tão importante nesse momento. Realmente eles perdem em torno ali de 10% do peso, né, inicial, muito de edema, muito de líquido que vai embora, mas assim, a gente não fica mais tão ligado nessa questão da porcentagem do peso, de perda de peso. É mais o bem-estar do bebê e o bem-estar da mãe que nos importam, sabe? Se o bebê está urinando adequadamente, se as evacuações estão adequadas, se o bebê está bem, se o bebê está tolerando ficar bem entre as mamadas, são mais esses parâmetros que nos importam, né, quando a gente estuda a amamentação. Doutor, e o colostro? Porque eu me colocando no lugar das mamães de primeira viagem, é difícil a gente acreditar que aquelas gotinhas vão ser suficientes para o bebê. E também outra coisa que eu queria comentar é que eu vi todas as mães procuram e acham essa foto, esse gráfico que fala o tamanho do estômago dos bebês. Como é pequenininho também, né? Perfeito. O estômago é muito pequenininho no início e vai aumentando, né, à medida em que vão passando os dias e as semanas do bebê. Então, a gente às vezes tem na nossa cabeça a ideia de que o bebê tem que tomar uma mamadeira de leite, né? Fica logo a ideia da mamadeira. No peito, a gente não tem muito como ter essa noção inicial de quanto de leite o bebê está tomando, mas a gente precisa acreditar no nosso organismo, a gente precisa acreditar no processo de amamentação que é perfeito, né? É perfeito. Então, esse colostro, ele tem uma constituição diferente do leite maduro, por exemplo. Ele é um leite que é preparado para o bebê consumir uma pequena quantidade, porque o bebê só tem a capacidade de consumir uma pequena quantidade. Então, ele é um leite mais concentrado justamente para conseguir passar por aquele primeiro momento do bebê. Então, assim, a gente precisa confiar no processo de amamentação. E para confiar, a gente precisa realmente desse apoio, né? Agora, doutora, sobre a questão da amamentação, que para mim é uma novidade, como a gente vinha conversando antes, a amamentação e a programação metabólica. No início do programa, eu reforcei que é a questão da prevenção de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, infecções, alergias, mas a longo prazo a gente vê os benefícios da amamentação até a vida adulta. E como é que funciona essa questão da programação metabólica? Para mim é uma novidade e eu tô curiosa para saber. Sim, a gente ouve muito falar dos benefícios outros da amamentação, né? A amamentação ajuda muito na imunidade do bebê, né? É uma coisa que já se ouve mais falar e realmente é muito verdade. Os bebês que foram amamentados, eles adoecem menos pelo resto, né, da infância. Ali é bem importante esse primeiro momento desses probióticos que vão na amamentação, desses anticorpos que vão na amamentação. Isso é bem importante também. Uma coisa que eu acho curiosa, que talvez você não saiba, é que o leite materno, ele vai mudando também de sabor. À medida em que, dependendo do que a mãe comer, o leite materno muda de sabor. E por que isso é legal? Porque vai preparando o bebê para a aceitação de paladar na introdução alimentar.
Então, Olha isso aí eu acho só. fenomenal também. E agora, entrando no que a gente, né, estava falando... Só uma interrupção, ou seja, o que a mãe comer, se a mãe tiver uma alimentação bem saudável durante a amamentação, o paladar daquele bebê vai aceitar mais facilmente os alimentos saudáveis na introdução alimentar. Isso, perfeito. Quanto mais saudável for, quanto mais variado for, melhor. Para a mãe, porque vai estar se alimentando bem, vai estar nutrindo melhor o seu bebê também, e para o bebê, que vai estar recebendo a nutrição melhor e vai estar preparando o seu paladar para a introdução alimentar mais lá na frente. Bom para o bebê, bom para a mãe também, que o bebê vai aceitar melhor os alimentos, né? E vai ficar aquela introdução alimentar que tem uma chance maior de ser mais bem feita. E aí, entrando na história da programação metabólica, eu gosto de explicar no consultório que a programação metabólica é como se fosse assim. A gente recebe umas chaves genéticas, né, que a gente herda dos nossos pais, com, por exemplo, chance maior de fazer pressão alta. Se a minha mãe tem hipertensão, tem pressão alta, eu tenho uma chance maior de ter pressão alta. Mas essa chave da pressão alta, ela pode ser ligada ou desligada, a depender se eu vou ter uma vida que eu faço exercício físico ou não, que eu me alimento bem ou não, que eu tenho muito estresse ou não, né? Por isso que em famílias, às vezes a gente vê a mesma mãe tem uma filha que tem pressão alta e outra filha que não tem, né? Então, isso daí seriam as chaves genéticas. O que a programação metabólica faz? A programação metabólica, ela ajuda, é o exterior fazendo a modificação do interior. O exterior fazendo a modificação dos genes. Então, é a possibilidade de desligar ou ligar essas chaves. E aí, o que eu acho fenomenal, que é uma informação, assim, preciosa de falar, é que nesses primeiros 1000 dias do bebê, que é um período que vai desde a concepção do bebê até os 2 anos de vida, né, passando pela gestação todinha, né, o primeiro ano até chegar nos 2 anos de vida do bebê, é o período em que você mais pode favorecer a programação metabólica. Ou seja, dependendo do que você fizer, se você fizer as coisas direitinho, se você amamentar, se você fizer uma boa introdução alimentar, se você não inserir uma proteína, né, muito complexa no início, né, uma carga muito grande de proteína, se você não inserir alimentos açucarados nesse primeiro momento de vida, existe uma grande chance de você programar bem o seu bebê para não ligar as chaves genéticas das doenças ruins. Pressão alta, diabetes, obesidade, alergias, né? São vários exemplos disso daí. Então, isso eu acho que é uma informação fenomenal, porque é uma mudança positiva que você, ou negativa, que você pode fazer na vida do seu bebê, na vida adulta do seu bebê, se ele vai manifestar ou não doença lá na frente. Além de você poder ter a oportunidade de criar bons hábitos nesse bebê, que ele vai levar também para o resto da vida. Então, acho isso aí fenomenal. Acho que todo mundo realmente precisa ter essa informação. A amamentação é uma herança, então, né? É uma herança que você deixa para o seu filho. Com certeza. Não é herdada geneticamente, né? Mas é uma herança que você vai deixar de muita coisa positiva. Então, a amamentação, os estudos mostram que está realmente muito ligada à prevenção de obesidade, prevenção de outras doenças metabólicas, além dos outros benefícios que a gente já mencionou, né? Melhor imunidade, a história do paladar que eu te falei. Então, assim, só tem coisa boa. Como é que funciona a prevenção dessa questão das alergias com a amamentação? Quando a gente não fornece o leite materno, a gente precisa fornecer um outro leite, né? Normalmente a gente vai para as fórmulas, que são leite de vaca modificado. Leite de vaca. Aí é que está a questão. A proteína, ela não é espécie específica. A única proteína espécie específica para o bebê é a do leite humano. Então, assim, por mais que as fórmulas sejam modificadas para tentar se assemelhar ao leite materno, então toda a indústria das fórmulas infantis, a busca das fórmulas infantis é sempre essa. Como é que é o leite materno? É o padrão ouro. Ouro de novo, né? Então, elas tentam se assemelhar. Como é que é a proteína do leite materno? Vamos tentar fazer parecido aqui. Como é que é o teor de carboidrato? Como é que é o teor de lactose do leite materno? Vamos tentar fazer parecido. Então, assim, é sempre tentando mimetizar, imitar o leite materno. Então, assim, a prevenção, ela se dá muito através disso, através de você oferecer a proteína espécie específica. E, além disso, no leite materno, o que você vai comendo, então, se você comeu castanha, traços de castanha vão passando para o bebê.
Então, também acaba sendo uma forma de prevenção, porque através do leite materno, os traços dos potenciais alérgenos que o bebê pode ter mais na frente, vão passando também através, né, da amamentação. E, além disso, no leite materno, que não tem nos outros alimentos, existe os probióticos, né, para proteger ali aquele bebê, fazer aquela colonização da flora intestinal, que hoje também se sabe que está muito ligada à prevenção de alergia no futuro. Então, assim, vários fatores, né, que contribuem para essa questão da alergia, por exemplo, que você mencionou. Agora, uma pergunta, digamos assim, meio polêmica, mas que ainda existe em algumas culturas, em algumas famílias e tudo. Existe leite fraco? Não, o que existe é falta de suporte. E aí, uma pessoa sobrecarregada, eu vou puxar para uma mãe sobrecarregada, eu vou puxar para uma lactante sobrecarregada. Fica Cobrada, difícil, né? Fica difícil Até de conseguir fazer uma boa produção. A mulher, quando ela passa pelo parto, né, é uma carga hormonal muito grande também. Sim. Que o organismo da mulher sofre. Então, é normal mudar essa questão do humor, isso, né? Fica é o mais blues, sensível. Né? A gente chama isso daí de blues do pós-parto. Não chega a ser uma depressão pós-parto é outra história, mas o blues do pós-parto, que é essa modificação hormonal, que pode levar a essa sensibilidade maior, né? Às vezes a esse sentimento de sobrecarga, é bem presente mesmo, e ele precisa ser acolhido e precisa ser levado em consideração e essa mãe, essa nutriz, essa lactante, ela precisa ser ajudada, porque normalmente os insucessos, né, que a gente tem nesse iniciozinho relacionados à amamentação são muito devidos a isso. É uma falta desse suporte, é uma falta dessa rede de apoio impulsionando ali aquela mãe. Então, na verdade, não basta uma nutriz para amamentar um bebê, né? Precisa uma família, uma rede de apoio para amamentar o bebê. E durante a introdução alimentar, 6 meses de leite materno exclusivo, começou o período da introdução alimentar daquele bebê. Como que isso também pode ser feito de uma maneira saudável? Bem, primeira forma de incentivar uma boa introdução alimentar, eu já dei a dica aqui, é amamentar, né? Que aí a gente já vai preparando ali aquele bebê para uma boa introdução alimentar. O cardápio, a dieta da mãe já vai trabalhando Outra nisso. curiosidade que eu não mencionei, mas que também faz parte dessa programação metabólica, é uma boa alimentação desde a gestação. Porque, além de você, né, fornecer para aquele feto que está em formação uma melhor nutrição, melhores vitaminas, melhores minerais, o líquido amniótico, ele também é flavorizado. Talvez, né, seja uma informação nova também. E aí, aquele bebê, à medida em que ele vai deglutindo, né, aquele feto, à medida que vai deglutindo ao longo da gestação, também pode experienciar, né, sabores diferentes, e isso vai preparando o bebê mais à frente, né, para tolerar sabores diferentes. Diferente, por exemplo, do bebê que só vai ter a oportunidade de tomar uma fórmula infantil, por exemplo, vai ser sempre o mesmo sabor, oferecido sempre da mesma forma, né? Então, infelizmente, esse bebê não vai ter esse benefício, né, em relação ao bebê que mama. Então, outra coisa que tem a ver também com a programação metabólica, a gestação. A gestação, tudo que é feito na gestação pode influenciar também que eu te falei, nas chaves, né? Que são ligados e desligados. Por exemplo, por que é tão prejudicial a gestante fumar? Por esse mesmo motivo. E um conceito mais novo e mais abrangente dessa história dos 1000 dias inclui, inclusive, os 3 meses pré-concepção. Então, os 3 meses antes de você conceber o bebê, já estão contando para essa questão da programação metabólica. A questão do ácido fólico, da suplementação, de vitaminas também. Isso. Quando você pensa em ter um bebê, o ideal seria já procurar um profissional e já ir preparando o seu organismo para receber aquele bebê antes de você engravidar de fato. Isso já tem muito estudo mostrando que tem fatores bem positivos na gravidez, na formação do bebê e na formação daquele indivíduozinho, né? A gente conversando aqui, doutora, você falou que na consulta pré-natal, na consulta ainda da gestante... Pré-natal com o pediatra, né? Isso, com o pediatra. Você recomenda que venha toda a família, que venha... Agora, existem também aqueles suportes específicos, enfermeiras que vão em casa, ou a mulher vai em algum banco de leite.
quando que aquela família deve procurar essa atenção especial, esse acompanhamento mais de perto? Olha só, sempre que houver qualquer insegurança em relação à amamentação, é interessante que seja procurada a ajuda, seja no banco de leite, seja um especialista em amamentação, seja com o pediatra que lhe atende, seja com uma pessoa da sua família que tenha tido uma boa experiência com a amamentação, que possa lhe passar essa experiência, né? Então, se cercar realmente de informação ajuda muito e se cercar de acolhimento, de apoio, ajuda bastante também. Então, no momento que surgir qualquer dúvida, ou qualquer receio, ou qualquer dor na amamentação, procurar sim essa rede de apoio profissional, por que não? Sempre vai somar. É normal o peito inchar muito, às vezes o leite não sair adequadamente no início. E aí o banco de leite ensina a mãe como é que ela faz aquela ordenha, como é que ela faz aquela massagem. Isso. E tudo isso vai... Isso. No período em que acontece a apojadura, que é a descida do leite, é muito comum de essa descida acontecer de uma forma muito arrebatadora, vamos dizer assim, né? E aí esse peito, ele pode ficar engurgitado, que é um peito que fica mais cheio, é como se a produção, ela viesse a princípio, assim, olha, vamos, o bebê nasceu, vem produção, aí vem uma enxurrada hormonal, a produção vem como se fosse um pouco excessiva para a necessidade do bebê, quando acontece, né, a descida do leite, e aí pode acontecer essa história do engurgitamento, do peito ficar cheio, como você mencionou. Aí o banco de leite, a especialista em amamentação, a pediatra, pode ajudar a indicar, a orientar esse processo de desmame a ser feito. E esse excedente é muitas vezes o que a gente consegue utilizar nos bancos de leite, na doação de leite materno, que é tão bem-vinda no Hospital César Caos, por exemplo, que a gente acabou de ver, né, o vídeo de lá, e em outros hospitais como a Bert Sabin, como a Maternidade Escola. Os bebês que estão lá internados ou que nasceram com alguma doença, algum probleminha, ou que nasceram prematurinhos, o leite materno é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele é remédio para esses bebês. Ele é tratamento para esses bebês. E aí, são bebês que vão ser ajudados a sobreviver através desse leite materno doado, que muitas vezes é o que vai sobrar desse primeiro momento, né? Que eu te falei, que a produção está um pouco mais alta do que o que o bebê precisa. Então, assim, é perfeito, é maravilhoso. Então, quem tiver com produção excessiva, vá a um banco de leite para aprender o desmame. Normalmente, os bancos de leite, eles buscam o leite na nossa casa, a gente chama e diz, olha, eu estou com leite para doar, eles vão lá, pegam leite, coletam leite. Então, assim, além de estar fazendo um bem para você mesma, para o seu bebê, porque vai estar tirando aquele excesso, né, que estava engurgitado, que estava deixando o peito maior, você vai estar ajudando vários outros bebês. Doutora, é regra que muitas vezes, principalmente no parto cesáreo, a mulher demore até 72 horas para o leite descer? É o que acontece mais habitualmente, né? No parto cesáreo, o organismo não passa pelo processo do parto vaginal, né? Do parto normal, que a gente chama. Do organismo parto entender natural. de fato, né? Porque acontece no parto uma série de variações hormonais que vão sinalizando para o organismo que o parto está acontecendo, né? No parto cesáreo, isso acontece, né, de uma forma mais abrupta. Então, não tem esse período de adaptação do organismo, vamos chamar assim. Mas, normalmente é ali, em torno de 3 a 5 dias, né, para acontecer a apojadura, que é a descida do leite materno. Mas até lá, a gente já conversou sobre isso, existe o colostro, que é plenamente capaz de alimentar o seu bebê, de nutrir adequadamente. Então, vão confiando no corpinho de vocês que dá tudo certo. Vai dar certo. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu já pensei vários outros assuntos para a gente conversar, como icterícia. Olha. Foi uma coisa que me preocupou muito. Sim. E eu acho que para muitas mamães também. E a gente se encontra de novo, né? Certamente, pode contar comigo. Foi um prazer vir aqui, foi uma conversa gostosa demais, maravilhosa. E é muito bom, como eu te falei, né, poder ser, nem que seja assim um trabalhinho de formiguinha, ser um pouquinho da diferença na vida dessas mamães que tanto, né, precisam da gente, desses bebês que vai que alguém está vendo e resolve, estava quase desistindo da amamentação, mas acho que eu vou persistir um pouquinho mais. Isso daí para mim é a melhor resposta que tem para o meu trabalho. Obrigada, doutora. Obrigada. Eu agradeço a sua presença e já te espero no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.